Meus cumprimentos à diretoria do GPEC, a todos os trabalhadores e colaboradores. Desejo, nesse momento, pedir a permissão dos mentores espirituais dessa casa de conhecimento, de acolhimento e de amor, para que tenhamos uma reunião em alta vibração, uma reunião com harmonia, com paz e com equilíbrio. O tema que nós vamos conversar hoje é sobre a lei do progresso, que é uma das leis naturais, ou leis divinas. Portanto, a lei do progresso, ela tem uma importância muito grande dentro desse espectro de leis que regem os universos. São as leis emanadas através da espiritualidade superior, leis emanadas diretamente da inteligência criadora, causa primeira de todas as coisas, e são as regras que nos asseguram a permanência, né, e a convivência nesse mundo cósmico. Atualmente nós estamos no planeta Terra. É o local onde nós residimos, é o local onde nós estamos tendo a misericórdia divina da reencarnação para o aprendizado necessário ao nosso desenvolvimento. E conhecer as leis é fundamental para que a nossa jornada seja uma jornada produtiva, seja uma jornada que tenha a capacidade de nos transformar ao longo de diversas reencarnações, porque nós estamos num planeta que é um planeta escola, é um planeta de aprendizado, e essa é a nossa tarefa. Conviver e entender as leis da natureza são de vital importância para que possamos prosseguir nessa jornada divina, essa jornada de luz, e que devemos buscar cada vez mais o conhecimento e o autoconhecimento para nos colocarmos diante dessa magnitude que é a vida. É de suma importância entender e ter conhecimento sobre a lei natural ou essa lei divina. Porque o sofrimento, ele decorre exatamente da não concordância da forma como nós nos comportamos perante essas leis. E para que possamos ter o êxito necessário, é fundamental que cada um de nós comece a entender melhor as leis que a doutrina espírita, ela na sua engenhosidade, na sua divindade, ela traz de forma muito elaborada, muito bem detalhada, esse conhecimento que vai nos dar a chance de evoluir e de saltar dos níveis primários que nós ainda nos encontramos para níveis mais elevados. E esses estágios mais elevados vão nos conduzir futuramente à perfeição, que é o objetivo da lei maior. É que nós sejamos evoluídos o suficiente para ajudarmos na evolução e no progresso de todo o universo. Atualmente situados ainda no planeta Terra, que está em um segundo estágio, considerado o estágio de provas e expiações, e esse é o nosso divino trabalho de aprimoramento, o nosso trabalho de autoconhecimento, de conhecimento, da prática do bem, para que assim estejamos aptos a evoluir nesse processo de transição. E processo de transição esse que a Terra se encontra e que a mudança, a transição, a mudança para a regeneração só vai decorrer a partir do momento em que a maioria de nós, seres humanos, nos tornarmos mais conscientes e assim contribuir com todo o plano espiritual no sentido de proporcionar
à elevação coletiva. Essa é a nossa missão básica, é aprender a sintonizar a lei, aprender a nos tornarmos mais conscientes perante o mundo material em que nós nos encontramos agora. Esta é uma jornada em que nós estamos ainda desenvolvendo as nossas habilidades, conhecendo, ou pelo menos buscando conhecer, quais são os nossos conteúdos que necessitam ser modificados para que a nossa jornada obtenha o êxito necessário e sintonize com a lei mais profunda, que é a lei de justiça, lei de amor e de caridade. Periodicamente, a espiritualidade tem trazido ou enviando espíritos de luz para que possam contribuir de uma forma muito decisiva, de uma forma muito mais apropriada com o nosso conhecimento. Então, podemos citar alguns espíritos de luz que conosco convivem há milhares de anos para proporcionar à humanidade terrestre o conhecimento necessário à sua evolução. Tales de Mileto, Sócrates, Pitágoras, Platão, foram assim espíritos iluminados que trouxeram uma contribuição muito significativa para o nosso conhecimento ao longo desses milhares de anos. Note-se que toda uma psicosfera foi criada para que Jesus pudesse nos premiar com a sua presença, visando o esclarecimento necessário à lei maior que a lei de amor. Até hoje não compreendida ainda, essa lei é fundamental para que tomemos a consciência necessária à nossa evolução. Nós já experimentamos o chamado estado da natureza. O estado da natureza é o estado inicial da humanidade, quando aqui nos posicionamos, segundo nos conta o livro A Caminho da Luz, quando nós, exilados da constelação do Cocheiro, e com a bondade do Mestre Jesus, que nos acolheu aqui no planeta Terra, com a finalidade de ajudar esses espíritos, essas almas, essas consciências que não estavam sintonizados ainda com a evolução moral e ética. Embora evoluídos intelectualmente, ainda não tínhamos a consciência necessária para continuar convivendo em um mundo de regeneração. E a misericórdia divina nos trouxe ao planeta Terra. E é nesse planeta Terra que nós iniciamos a nossa jornada ainda em um mundo primitivo, em um estado muito natural, que foram os primeiros passos para que o aperfeiçoamento começasse então a ganhar corpo. E ao longo de milhares de anos, nós estamos ainda nesta jornada, em um segundo estágio, como diria o mestre Allan Kardec, em um mundo de provas e expiações, com a finalidade de recuperar determinadas situações que convivemos no passado. Situações essas que nos trazem ainda presos a esse planeta de recuperação, a esse planeta de expiação, esse planeta escola, esse planeta hospital, porque ainda estamos doentes o suficiente para continuar nesse planeta. E vai caber a cada um de nós conseguir conciliar com as leis naturais no sentido de, então, promover a nossa ascensão
a patamares mais elevados. É importante que a tarefa inicial seja elevar a nossa capacidade consciencial. Essa é uma ferramenta especial, essa é uma ferramenta fundamental para que comecemos a tomar conhecimento dos nossos conteúdos psíquicos que povoam o nosso inconsciente e que eles sejam realmente entendidos pelo ego e passem a ter a força necessária da mudança. Assim, o estado de natureza é um estado transitório. E esse estado transitório, como o próprio termo já define, é um estado em que nós vamos mudando a partir da aquisição de consciência. Quanto mais a consciência nós vamos adquirindo, melhor nós vamos nos posicionando perante a vida e perante as leis naturais. A lei natural, ela rege a humanidade inteira. E o homem é partícipe dessa sociedade, é partícipe dessa humanidade. Portanto, ele é o tecido social que vai ajudar no progresso da humanidade. Daí a necessidade de que cada um consiga desenvolver-se, consiga melhorar no seu autoconhecimento, para que possa participar dessa lei natural em regime de coletividade, trazendo o benefício esperado e proposto pela própria espiritualidade, com a ajuda firme, a ajuda constante, através de diversos caminhos que nos levam a entender de que nós somos seres humanos e que necessitamos de desenvolver a nossa evolução. A própria história, ela nos mostra que nós saímos da primitividade, que nós saímos daquele mundo lá das cavernas de milhares ou milhões de anos atrás, para nos tornarmos seres mais conscientes, seres mais evoluídos. E podemos perceber isso claramente nessa imagem trazida aqui, mostrando a primitividade, e nesta outra imagem atual, que mostra como ocorreu a evolução humana sob diversos aspectos. E essa evolução humana, ela ocorreu porque existe uma lei chamada lei de progresso. E essa lei é quem rege a evolução da humanidade. Portanto, entrar em sintonia com essa lei é entender a necessidade de nós construirmos uma nova jornada, de nós construirmos um novo estágio consciencial para, assim, poder viver em plenitude como seres sujeitos à perfeição. A lei natural ou lei divina, ela considera uma subdivisão em 10 leis, que seria a lei da adoração, a lei do trabalho, a lei da reprodução, a lei de conservação, a lei de destruição, a lei de sociedade, a lei de igualdade, a lei de liberdade, a lei de progresso e a lei de justiça, de amor e de caridade. No que se refere à lei de progresso, podemos entender de que a marcha do progresso ela é compulsória, ela é inexorável. Não há como tentar reduzir essa marcha do progresso, porque todos nós, mais cedo ou mais tarde, estamos sujeitos a essa lei divina. E é essa lei que nos impulsiona, como nós vimos há pouco, entre aquela imagem do homem primitivo e a imagem do homem atual, o Homo sapiens, mais inteligente e com mais instrumentos para poder descobrir as suas necessidades e contribuir com as necessidades coletivas. O Divino Mestre nos trouxe essa necessidade de que
A lei da fraternidade é a lei fundamental para que possamos conviver em harmonia, para que possamos conviver de uma forma amorosa e elevar esse nosso nível de consciência. Portanto, a doutrina dos espíritos, ela é uma ferramenta de vital importância que vem contribuir para retirar o homem do estado de natureza e colocá-lo frente à razão, frente à verdade, e entender que o nosso futuro é um futuro que será moldado de acordo com o nosso entendimento e com o nosso posicionamento perante essas leis que nos foram trazidas pela grande espiritualidade. Até o próprio planeta Terra, ele passa por um processo de purificação. Se nós formos revisitar a Gênese, nós vamos entender de que a Terra, na sua formação, passou por diversos períodos esses de cataclismas, entre os períodos de formação, até chegar ao modelo que nós conhecemos hoje, para que pudesse abrigar essa humanidade, para que pudesse, então, servir de casa, servir de moradia, servir de uma oficina de trabalho para os seres humanos que estão desenvolvendo a sua espiritualidade, desenvolvendo a sua evolução, desenvolvendo o seu progresso. E é exatamente essa contribuição trazida pela doutrina espírita que nos permite entender e poder reflexionar a respeito dessas leis de alta importância. Embora em algumas culturas se fale em regressão, na verdade não é possível haver uma regressão. E a lei do progresso ela nos mostra exatamente isso, que o homem não pode regredir para o mundo primitivo. Muito pelo contrário. Na verdade, a inteligência criadora ela nos criou com determinados dons, com a finalidade de que, com o tempo, nós pudéssemos, então, ir absorvendo esses ensinamentos, melhorando o nosso grau de inteligência, melhorando o nosso grau de compreensão, de percepção, sobre tudo aquilo que está à nossa volta. E isso se reflete no progresso que nós conseguimos já detectar hoje, quando nós fazemos uma comparação com o mundo primitivo. Então, é muito claro e é muito evidente essa diferença que é gerada nessas duas situações que temos para comparar. Naturalmente que nós estamos passando por esse processo de transição para chegar a um mundo de regeneração. Aí já seria um estágio muito mais elevado, onde o bem ele vai prevalecer sobre o mal e nós estaremos com um nível de consciência mais elevado, permitindo assim sintonizar com as necessidades desse mundo de regeneração. E adotando e entendendo essa lei de progresso, que é irreversível, nós vamos conseguir desenvolver essa proposta da espiritualidade. Ao longo dessa nossa experiência terrestre, a humanidade ela tem experimentado muitas dores. Essas dores elas são muito mais geradas pela nossa incompreensão ainda de adotar essas leis do universo, essas leis naturais, essas leis divinas. Então, enquanto nós não compreendermos e não adotarmos na nossa prática diária esse instrumento de evolução, certamente nós vamos conviver ainda com dor e sofrimento. Na casa espírita é comum nós falarmos que as pessoas elas aderem à doutrina espírita, ao estudo, ao conhecimento espírita, motivado pelo amor ou pela dor. A maior parte
infelizmente, ainda é trazida pela dor. Mas a dor, ela é um instrumento de transformação. E muitas vezes é pela dor que as pessoas, ao adentrarem em uma casa espírita, elas sentem o conforto e a necessidade de buscarem o conhecimento e o autoconhecimento. Portanto, a dor pode ser considerada como um instrumento de transformação, como um instrumento que está associado à lei de progresso. Tendo em vista que não existe a regressão a uma situação anterior, a uma situação primitiva, exceto em determinadas situações em que há um comprometimento muito elevado do perispírito em função de atitudes ainda bárbaras, mas não há um retrocesso. Há, sim, uma proposta de crescimento. E é claro que esse crescimento ele vai ser mais lento ou mais rápido, a depender de como cada indivíduo encara essa lei, da forma como cada um busca o seu desenvolvimento, busca essa compreensão, porque através da compreensão da lei de progresso, nós temos aí a oportunidade gerada para buscar esse conhecimento. E a doutrina espírita favorece isso de uma forma imensa, de uma forma espetacular. A doutrina espírita é, talvez, ou podemos dizer até com certeza isso, né? sem medo de errar, de que ela nos fornece o maior acervo cultural sobre conhecimento e autoconhecimento, que são os dois instrumentos principais para trabalhar o nosso inconsciente, para trabalhar os nossos conteúdos, que vão, assim, vir à tona, para que cada um possa refletir naquilo que necessita mudar, e modificando esse inconsciente ao trazê-lo à tona, ao trazê-lo à realidade, ao trazê-lo à consciência. Então a vida ela vai se tornar cada vez mais real à medida que nós conseguimos, então, decifrar esses conteúdos psíquicos que nos acompanham ao longo de diversas jornadas e trazê-los à tona para uma melhor experimentação, para uma melhor avaliação e para a modificação, sim, para que cada um possa se comprometer em mudar, que é a proposta da reforma íntima. É uma proposta que é base da doutrina espírita e essa reforma íntima ela está associada a esses conteúdos psíquicos que precisam ser revistos, analisados e modificados para o bem do indivíduo e para o bem da coletividade. É bom salientar que ninguém, homem algum, tem condições de entravar o progresso. Ele pode até prejudicar o próprio progresso, mas ele, durante algum tempo, mas ele não tem como paralisar o progresso, porque se trata de uma instituição que é uma instituição global, espiritual e está vinculada à energia criadora. Se nós bem percebermos, as crianças de hoje, essas são crianças que já trazem na sua bagagem uma nova roupagem, uma nova forma de enxergar a vida, porque trata-se de espíritos que progrediram ao longo do tempo e até o próprio corpo físico, biológico, ele traz determinadas mudanças. E nós podemos, então, perceber que uma criança hoje, ela tem um grau de evolução maior do que uma criança que foi reencarnada há 50 anos atrás. E o progresso ele tem se constituído de uma forma muito intensa e muito rápida.
Percebamos, principalmente na área científica, a contribuição nos últimos 50 anos tem sido uma contribuição de um salto muito grande na medicina, na eletrônica, nos aspectos intelectuais, nos aspectos filosóficos. Então, nós temos convivido nesses últimos 50 anos com um salto muito grande na evolução. E essa evolução, ela demonstra exatamente o progresso. Hoje, nós temos diversas formas de conforto. Nós temos o metrô, nós temos uma qualidade de vida melhor, nós temos uma medicina muito mais integrada, muito mais desenvolvida, com uma tecnologia fantástica que tem ajudado o homem a melhorar a sua qualidade de vida. E isso representa em si o progresso, em que nós podemos enxergar isso aí de uma forma muito ampla, de uma forma muito lúcida. Só não consegue enxergar o progresso realmente quem não quiser enxergar, porque o progresso está aí à vista de todos. Como as coisas são incorporadas na nossa vida, muitas vezes nós encaramos isso de uma forma muito mais natural e não percebemos o benefício que nós temos recebido através dessa tecnologia, através do progresso gerado para a humanidade e pela a humanidade terrestre. Naturalmente que esse aperfeiçoamento, ele é, de certa forma, lento. Mas por que ele é lento? Ele é lento para que o próprio indivíduo, o próprio homem, possa participar dessa evolução, possa participar em tudo que o cerca, de uma forma a ser também um co-criador. Portanto, evoluir, aderir ao progresso, é tornar-se co-criador com a divindade para novos campos de pesquisa, para novos campos de ajuda e, assim, criar e melhorar uma maior egrégora que possibilite melhorar a qualidade mental, melhorar a qualidade intuitiva e, assim, estabelecer uma nova correlação com a espiritualidade. Assim, a própria ciência, ela conhece essas transformações que têm se operado na matéria. A própria modificação da nossa rede, da nossa biologia cerebral, ela tem contribuído muito para as pesquisas da ciência, demonstrando que a qualidade do nosso aparelho cerebral vem ajudar e em muito a nossa capacidade de reflexão, a nossa capacidade de inteligência. Porque para um novo corpo com melhor capacidade, necessita dessas modificações, que são modificações que têm sido realizadas pela própria natureza, mas que têm sido constatado pela própria ciência. Muitas vezes, o nosso progresso intelectual, ele não acompanha o progresso moral e ético. E é isso que o Divino Mestre nos trouxe, a necessidade de conhecimento, a necessidade de elevarmos a nossa cultura, mas também a necessidade de nós elevarmos o nosso padrão moral e ético. Porque se os dois não estiverem em equilíbrio na balança, nós teremos sim ainda uma dificuldade nessa elevação. Portanto, o progresso intelectual, ele deve estar ao lado do progresso moral, para assim se constituir em um atendimento mais apropriado à lei de progresso. Porque só o conhecimento intelectual, ele não é o suficiente. Se lembrarmos ainda por que nós fomos transferidos para o planeta Terra, e demonstra isso de uma forma muito clara. Tendo em vista que àquela época
o nosso desenvolvimento intelectual era até elevado, mas não estava em equilíbrio com o desenvolvimento do progresso moral e ético. Por isso, a nossa transferência para o planeta Terra. É uma nova oportunidade que nós estamos tendo, uma oportunidade muito longa, para a reflexão e a finalidade de equilibrar essa balança. Ao equilibrar essa balança, nós não vamos nos colocar em uma posição muito mais favorável para chegarmos a transição de regeneração. Dois óbices ao desenvolvimento tem sido ao egoísmo e o orgulho. Esses dois estados, eles têm ainda contribuído de uma forma não positiva para que a humanidade consiga adotar essa lei de progresso e, assim, avançar nessa senda de progresso. Porque ao utilizarmos o nosso ego, ao utilizarmos ainda os sentimentos de vaidade, de prepotência, o sentimento de orgulho, isso impede que a nossa evolução ela ocorra de uma forma mais elevada. Ela fica impedida, né, porque ocorrem esses obstáculos que precisam ser modificados. E a doutrina espírita ela tem trabalhado muito nesse sentido, de fazer uma maior reflexão para que as pessoas consigam entender de que nós precisamos ter uma vida mais leve, uma vida mais distante desses tipos de sentimentos. Sentimentos esses que fazem parte dos nossos conteúdos psíquicos e que são trazidos à luz da realidade através do nosso ego. E o nosso ego precisa entender também de que há outros conteúdos mais positivos que podem ser utilizados e contribuir para o nosso crescimento, contribuir para o crescimento coletivo. Abraham Maslow, um psicólogo, ele desenvolveu uma teoria, a teoria dessa pirâmide, chamada de pirâmide de Maslow, e que tem servido como uma contribuição muito significativa para as reflexões, principalmente no âmbito empresarial. Mas eu penso que essa pirâmide pode ser adotada em diversas situações. Nessa pirâmide, ele entende que a base, ou seja, a maioria da nossa humanidade terrestre, ela vive ainda para atender às questões fisiológicas, a questão da sede, a questão da fome. Isso representa uma população muito grande ainda. No segundo estágio, é a questão da segurança. É a segurança do emprego, a segurança da casa própria. Então, se nós formos verificar, esses dois estágios, o primeiro e o segundo degrau, fisiologia e segurança, eles representam uma grande parte da nossa humanidade. Nós estamos ainda concentrados em atender esses desafios. Portanto, passar para os novos estágios, o terceiro estágio do amor, do relacionamento, o quarto estágio da estima e o último estágio da realização pessoal, isso nós precisamos superar esses desafios da segurança e da fisiologia, onde a maioria ainda está presa nessas necessidades. Então, chegar a uma realização plena, chegar a uma realização espiritual, depende de superar esses obstáculos. Se nós nos encontramos ainda nessa situação, como atingir essa espiritualidade, como atingir o topo dessa pirâmide? Então, nós precisamos refletir também sobre esse aspecto. As dificuldades, elas decorrem também da situação ainda
não digna de convivência das pessoas. Nós vivemos ainda pela sobrevivência e nós precisamos alterar isso. A doutrina espírita, no seu esclarecimento maior, ela traz em toda a sua estrutura essas possibilidades de reflexão. Mas todos nós temos esse compromisso de nos ajudarmos mutuamente para que a maioria das pessoas, então, vão conseguindo galgar novos estágios nessa pirâmide. Então, embora ela tenha uma aplicação mais voltada para a área de treinamento empresarial, mas no âmbito pessoal, se nós formos considerar as necessidades individuais, certamente que essa teoria pode ser aplicada e trazer resultados muito bem específicos e resultados que proporcionem o crescimento do indivíduo. Nós vivemos ainda em um mundo que tem um paradigma material. E esse paradigma material, muitas vezes, ele impede que as pessoas tenham uma visão mais espiritual. Embora a nossa finalidade aqui, reencarnado, conforme está na questão 132 do Livro dos Espíritos, é proporcionar uma perfeição. Essa é a finalidade. O espírito, ele precisa, por ter uma jornada imortal, ele recebe essas oportunidades para que, com esses instrumentos oferecidos pela espiritualidade, ele consiga, então, superar os seus desafios e tornar-se no caminho da perfeição, ou buscar essa perfeição. Naturalmente que isso é do ponto de vista ainda filosófico, porque ainda estamos num estado inicial de vida. Mas podemos avançar sim, e podemos nos tornar espíritos mais evoluídos, espíritos mais perfeitos, já que isso se constitui como um dos objetivos da criação. Portanto, a contribuição do Espiritismo para a lei do progresso, para a evolução da humanidade, ela tem sido assim mostrada de uma forma muito clara. E a própria doutrina espírita ela já vem fazendo isso, mostrando que a inteligência suprema ela deseja a evolução de toda a humanidade. Traz as oportunidades através da misericórdia da reencarnação, e essas oportunidades elas têm que ser percebidas por todos, e a doutrina espírita cumpre esse papel de proporcionar essa visão mais abrangente, essa visão necessária para que cada um possa refletir e buscar a sua linha de conduta que o leve à evolução. O fato de acreditar apenas na matéria, isso é uma pedra que é colocada muitas vezes na vida das pessoas, porque impede de se enxergar a esperança que representa a vida futura. Nós sabemos que a vida material ela é uma vida limitada, ela é uma existência limitada. Mas, à medida que nós conseguimos despertar no campo espiritual, nós vamos percebendo que a vida se manifesta de diversas formas, que a vida nos proporciona uma esperança e a continuidade. Felizmente, já há um acesso de muitas pessoas a esse tipo de entendimento. Isso deve contribuir para melhorar a psicosfera do planeta. E cada vez que essa psicosfera possa ser melhorada, nós vamos saindo dessa situação nebulosa que ainda nos encontramos. E é essa contribuição que a doutrina espírita ela vem fortemente
ajudando as pessoas para que cada um possa refletir, analisar a sua vida e estabelecer um caminho de esperança. Um caminho de que as coisas não terminam aqui nessa vida material, mas que nós temos muito a construir ainda, a construção individual e a construção coletiva. E esse caminho é trazido pela doutrina espírita de uma forma muito eficiente, de uma forma que está acessível a todas as pessoas que se interessarem ou pelo caminho da dor ou pelo caminho do amor, a se reconstruírem, a adotarem a lei do progresso como uma lei do seu processo evolutivo. Portanto, o Espiritismo e o progresso, eles andam de mãos dadas. E o Espiritismo é a demonstração clara da utilização da lei de progresso. Assim encerramos aqui a nossa reflexão, agradecendo mais uma vez a atenção de cada um, agradecendo a oportunidade, agradecendo aos mentores espirituais dessa casa de acolhimento e pedindo que a luz do Mestre Jesus se manifeste sobre todos nós a todo momento, nos ajudando a iluminação necessária para que possamos contribuir com o nosso progresso e com o progresso coletivo. Muito obrigado a todos e que Jesus permaneça no coração de cada um de nós.